Estou aqui com o Eric Garnes, vice-presidente da Pascoaloto, e a gente vai falar um pouco de como o segmento de cobrança se transformou ao longo do tempo e como a Pascoaloto se transformou também. Obrigado, Bim, pelo convite. Falar um pouco da empresa, falar um pouco de inovação, para mim vai ser um prazer. Bom, enfim, a empresa tem 21 anos, né? Então quando a gente começou lá atrás, a relação com o cliente era aquela relação muitas vezes door to door, né? Porta a porta, ou até mesmo uma ligação telefônica, mas aonde não tinha nenhum tipo de inovação. O processo ele era bastante, não diria antiquado, mas era o que era adequado para aquele momento, né? E aí, há 21 anos atrás, não existiam os meios de tecnologia como existem hoje. Então, falar de WhatsApp, talvez o WhatsApp tenha aí, você conhece melhor que eu, 3, 4 anos? Deve ter um pouquinho mais, mas assim, que ele virou uma maneira de se relacionar é isso, né? Pois bem, a gente tinha o telefone, né, físico, depois o celular, e o comportamento do nosso consumidor, né, ele veio se transformando na medida em que a tecnologia veio sendo também implementada nas soluções. Então, a gente era um escritório que se transformou ali a partir do ano de 2003 num call center. Então, montamos o primeiro call center. Hoje a gente tem 8.300 pessoas na nossa empresa, né? Naquela oportunidade, enfim, a gente começou a empresa com 5 pessoas, hoje nós somos em 8.400. E, logicamente, a gente veio se desenvolvendo na medida em que as tecnologias também vieram se desenvolvendo e acompanhando o comportamento, principalmente do consumidor, que se transformou demais, né? Perfeito. É uma coisa que a gente repara, a gente brinca muito com isso falando, que hoje em dia o telefone faz tudo, mas o que a pessoa menos faz, às vezes, é ligar. Então, talvez seja qual ponto que vocês identificaram assim que as pessoas estavam mais propensas a atender pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, assim? Teve um ponto que vocês... Teve. Assim, eu costumo brincar com o nosso time hoje, falo que uma ligação é uma verdadeira prova de amor, né? Então, hoje a gente muitas vezes não liga nem para dar um parabéns. É óbvio que para a família, para os mais próximos, a gente acaba fazendo uma ligação. Mas o consumidor, de uma maneira geral, ele prefere ter o domínio sobre de que forma que você pretende se relacionar com ele. Então, o que acaba acontecendo? A gente está vivendo um momento de apoderamento do consumidor de tal forma que falou, peraí, eu não quero mais receber uma ligação. Eu quero por WhatsApp. Ah, não, eu quero via chat. Ah, eu quero via SMS. Ah, eu quero via e-mail. A verdade é que o momento que a gente está vivendo é aquele momento onde o cliente fala como ele quer se relacionar com a empresa. E isso vem se transformando com o tempo. A gente estava conversando aqui, a gente está num momento bimodal, que nós chamamos, que é o tradicional convivendo com o novo. É óbvio que uma revolução não acaba com a outra, ela transforma a outra. Então, fazendo até um resgate, né? A gente tinha ali a revolução agrícola, que tinha como principal produto dela o implemento agrícola. Depois a gente teve uma revolução industrial, que o principal produto ou combustível dela era, de fato, o combustível, era o diesel, né? E hoje a gente está vivendo o que muitos chamam de revolução digital. Perfeito. Mas, olha só que interessante, né? Eu acho que o digital é o combustível. Na verdade, a grande revolução que a gente está vivendo hoje é a revolução, principalmente, do apoderamento do consumidor. É a mudança de mindset das empresas em como se relacionar com o consumidor, com o seu cliente, né? Perfeito. Em alguns segmentos de publicidade e comunicação, o pessoal fala exatamente isso também, que hoje em dia o consumidor ele participa mais, ele escolhe o melhor momento dele ver. Tanto é que, assim como você falou do sistema de cobranças, eu acho perfeito, é que o WhatsApp e todas as redes sociais, elas permitem que a pessoa veja na hora que ela quer ver. Exato. E assim virou a televisão também. O cara, hoje em dia, ele tem os streamings, que ele assiste o seriado preferido dele no horário exato. Os canais, ele se informa
Então as coisas estão cada vez mais voláteis por causa desse consumidor, né? Que ele mudou o comportamento de ser mais protagonista dentro das coisas, né? Total protagonista. Hoje a tecnologia, se a gente for analisar, ela em breve ela vai se transformar em mais um commodity, em mais um meio. E por que as empresas encaminharam as suas soluções para o digital ou para a tecnologia? Porque é uma demanda do consumidor. O cliente quer assim. Então, seria, enfim, na minha cabeça, seria muito complicado se você não tivesse aquilo que o cliente espera que você tenha. Perfeito. Então, é basicamente isso. Por que existiu, as revoluções aconteceram? Por uma demanda do consumidor. Hoje está muito mais claro para a gente, quando você olha esse cenário que passou, essas últimas revoluções, que o que acabaram com alguns setores, na verdade não foi o novo que surgiu, foi o cliente ter escolhido aquilo que ele queria, né? Então, hoje o que a gente está vivendo muito o foco no foco do cliente. Não é foco no cliente, é foco no foco do cliente. A gente tem que olhar para o cliente e falar assim, o que ele quer? Perfeito. Qual que é o foco dele? Não é a gente colocar o cliente no centro de tudo, não. É como que o cliente quer. E a gente precisa hoje, como empresa, se reinventar e está muito atualizado a essa tendência do consumidor, do apoderamento do cliente. Uma coisa que eu achei interessante, antes da gente começar a gravar, é que você falou também que vocês criaram todo um ecossistema para o cliente. O que começou com uma transformação, por exemplo, de ver o foco dele, a maneira que ele estava se comunicando e recebendo essa comunicação, vocês viram uma oportunidade também de fazer todo um ciclo também para conversar com esse cliente, direcionar ele. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse projeto do Empregou Fácil. É isso, legal, né? Não falei errado não, né? Não, que nós temos algumas soluções que surgiram dentro da companhia, percebendo essa necessidade do consumidor. Então vamos lá, a gente é um call center que faz todo o trabalho que um call center pode fazer. Dentro desses produtos tem atendimento, tem telecobrança, dentre outros. E a gente começou a perceber o seguinte, vamos focar aqui no caso de telecobrança. A gente começou a perceber que a gente é contratado para ligar, mas o cliente quer fazer de outra forma. Se ele quer fazer de outra forma, que seja ele auto se servir, ele fazer uma autonegociação, a gente criou um produto digital chamado Pagou Fácil. E aí, qual que foi inicialmente, e é muito legal que inovação, são projetos que eles vão sendo pivotados na medida em que você vai percebendo que a experiência do usuário, o sucesso do cliente, como ele se comporta, você vai mudando. Então, inicialmente, falou, poxa, a gente só liga. Então, vamos deixar o pessoal fazer uma autonegociação? Criamos o Pagou Fácil. Logo na sequência, a gente percebeu o seguinte, falou, peraí, mas hoje nós temos um mercado só dos grandes contratantes, mercado financeiro, mercado de telecom, mercado de televisão por assinatura, coisas do tipo. E o outro mercado? Cadê aquele mercado que precisa de uma empresa para fazer uma recuperação, mas pelo método tradicional que existe hoje ele não tem acesso? Então o que nós criamos? O Pagou Fácil Produto, que é uma possibilidade de uma empresa que tem um título para receber poder fazer uma autocontratação do serviço, como ele faria de um Deezer, por exemplo, ou de um Spotify, uma plataforma que você autocontrata e descontrata a hora que quiser. Então, com isso, a gente eliminou aquela barreira, a gente fala em democratizar o trabalho de cobrança no Brasil, que qualquer empresa pode hoje contratar a plataforma. Isso, veja só, né, veio de uma demanda por um canal de negociação. Eu queria um outro canal, a gente criou um canal. Essa tecnologia vai proporcionar que a gente transforme isso em produto. Aí nós criamos o Pagou Fácil B2B, 2C. Então o B2B, qualquer empresa hoje consegue autocontratar o Pagou Fácil e a gente desenvolve um trabalho super profissional, super bacana, com o público, né, que precisa pagar uma conta através do Pagou Fácil. Oferecendo o quê? Coisas que também no modelo tradicional não era possível a gente oferecer. Vários meios de pagamento. Então, qual que é o mindset desse negócio? Não é cobrança. Eu quero ajudar as pessoas a pagarem suas contas.
E se eu quero ajudar as pessoas a pagarem suas contas, o que eu posso fazer para ajudá-las? Além do meio de pagamento tradicional, que é emita um boleto e você vai lá e paga. Opa, então a gente tem possibilidades de colocar moedas alternativas. Um exemplo do que já tem na plataforma é o DOTS. É uma moeda alternativa que você troca por dinheiro e paga. Você acumula pontos, né? Para quem não tem aqueles pontos que você acumula no cartão, né? Os DOTs. Exatamente. Então tudo que for possível a gente ajudar o cara a pagar a conta, vai estar lá. Então você tem moeda alternativa, você tem boleto tradicional, você tem cartão de crédito, cartão de débito. Aí que entrou o Empregou Fácil que você comentou, que é o seguinte, de repente o cara não tem nada disso porque ele está desempregado. Aí de forma gratuita a gente ajuda a pessoa a se colocar no mercado de trabalho. Nossa, isso é muito legal, é uma ideia muito bacana. Por quê? Porque se ele conseguir se recolocar no mercado de trabalho, a probabilidade dele te pagar essa conta é enorme, né? Nossa, muito, muito legal mesmo. E em decorrência disso também, Bim, a gente já está num processo de avançado do vender o fácil, que é a possibilidade da pessoa vender um bem ou um serviço. Né? Por exemplo, eu quero vender o meu celular para pagar uma conta. O Vender o Fácil vai anunciar isso nos sites de venda, OLX, Mercado Livre, e uma vez vendido, aí sim ele usa esse valor para pagamento da conta. Nossa, muito legal. É completar um ciclo ajudando a pessoa a resolver o problema dela de toda forma possível, né? Exatamente. Então, assim, aqui a pegada é, você é meu cliente, tem que pagar uma conta, eu vou te ajudar. Como que eu vou ajudar? Seja da maneira que for, seja encontrando um meio alternativo de pagamento, seja ajudando ela a se recolocar no mercado de trabalho, seja ajudando ela a vender alguma coisa que ela não usa mais para poder pagar uma conta e assim por diante. Então, aí com isso a gente foi criando todo um ecossistema mesmo dentro dessa plataforma que começou, como eu disse lá atrás, como uma mera ferramenta, né, de autonegociação online. E eu queria até chegar no momento jabá de vender nosso peixe. Claro! De falar assim, vocês colocaram o MKTzap, a nossa Sim. solução para funcionar. Como foi a experiência do cliente recebendo por WhatsApp, recebendo pelo Facebook, a comunicação de vocês? Vamos lá, foi muito legal. O MKTzap tem sido uma solução que é uma demanda mesmo do nosso consumidor. Então você pega aqui, né, quando a gente fala do Pagou Fácil no B2C, quando você vai se relacionar com esse cliente que precisa pagar essa conta, não me liga não, deixa que eu retorno via WhatsApp. E ali você tem uma solução que a Neway entrega para a gente que é muito, muito eficaz e tem trazido um excelente resultado. Tem crescido muito, né? Cada vez mais. Então as pessoas procuram, olha, não quero falar, eu quero trocar a mensagem via WhatsApp. E é o que tem acontecido. E o MKTzap nos ajuda demais nisso. Putz, uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte, quando a gente fala de tecnologia, principalmente no segmento de vocês, assim, o pessoal às vezes tem muito medo que a tecnologia tire todos os empregos e tudo mais, e vocês continuam sendo uma das maiores empresas aqui da região, vocês têm 8.000 pessoas, então isso não aconteceu. Não, a gente hoje, com 8.300 pessoas, a provocação que eu faço é a seguinte, a gente tem todas essas soluções alternativas de negociação online, digital, e a gente cresceu nos últimos anos quase que a 2 dígitos todos os anos, né? Nossa, 10%, coisa do tipo. Então, o que acaba acontecendo? Se eu não tivesse... O dígito representa 20% hoje dos acessos que nós temos dos clientes à nossa empresa. Então, em tese, a gente poderia falar que se tem 20%, a gente teria 20% a mais se não tivesse o dígito? Não. Eu acho que se a gente não tivesse o dígito, a gente talvez teria metade dos funcionários que nós temos hoje. Exato. Porque você não tem um diferencial a oferecer, que nem é mais um diferencial, né? É uma necessidade. Você deixaria de atender um público que corresponde a 20% e que muito provavelmente isso não seria aceito pelo nosso e essa receita é necessária, né, para esse crescimento. Exatamente, né? Exatamente. O ponto a gente tem que dar todos os meios e o nosso cliente encontra qual que é o meio que melhor lhe convém e muitas vezes o mesmo cliente, num determinado momento ele é digital, num determinado momento ele prefere humano,
num determinado momento ele prefere vir aqui conversar pessoalmente com você. Perfeito. Então ele tem que escolher. A gente tem que estar aqui para atender a demanda desse consumidor do jeito que ele quer ser atendido, né? E é muito legal ver toda essa transformação, porque foi muito recente, assim, em 5 anos vocês se transformaram assim e fizeram assim todo um ciclo novo. Bom, Verdade. Parabéns aí, Obrigado, muito bacana. Prazer. Prazer. Valeu, viu? Obrigado. Abração, gente.